Oi, pessoal! Então, a gente vai continuar a correção da Olimpíada de Biologia. Agora, especificamente, duas questões sobre genética, que também tem a ver com atualidade, porque ele fala de uma questão da novela Amor de Mãe, dos personagens Verena e Álvaro, que são do tipo sanguíneo A positivo, ambos, e tem um filho que é B positivo, se isso seria possível ou não. Então, a questão 15 diz assim: a conclusão de Álvaro sobre a impossibilidade da criança ser sua filha é se isso é possível ou não. Então, para a gente saber se isso é possível ou não, a gente teria que lembrar do sistema BO, de determinação de tipo sanguíneo, e do fator RH. O sistema BO classifica os sangues em 4 tipos: no tipo A, no tipo B, AB e O. O que é uma pessoa do tipo A? Uma pessoa do tipo A tem a proteína A em volta das suas hemácias. Quais são os genótipos possíveis para essa pessoa? Que genes vão determinar que ela seja A, que ela tenha a proteína A? Só existem duas possibilidades. Ou ela é IA, ou ela é IA-Izinho. E se a pessoa for do tipo B? Se a pessoa for do tipo B, ela também tem duas possibilidades de genótipos. Ou IB, ou IB-Izinho. E se a pessoa for do tipo AB? Aí eu só tenho uma possibilidade. Ela tem que ser IA e B. E se a pessoa for do tipo O? Aí a pessoa é Izinho. Então, se a pessoa for A, ela tem a proteína A em volta da sua hemácia. Se a pessoa for B, ela tem a proteína B em volta da sua hemácia. Se a pessoa for AB, ela tem a proteína A e a proteína B. E se a pessoa for O, é 0. Ela não tem nem a proteína A, nem a proteína B em volta da sua hemácia. Em relação ao fator RH, o fator RH é uma outra proteína que as pessoas podem ter ou não em volta de suas hemácias. Esse RH vem do gênero do macaco rhesus, que foi o primeiro ser vivo onde foi encontrada essa proteína. Os cientistas perceberam que macacos, alguns tinham essa proteína e outras não. Aí eles batizaram essa proteína de RH. Algumas pessoas têm essa proteína e outras não. Quem tem o fator RH é chamado de RH positivo. E quais são os genótipos possíveis? Ou é rão, ou é rão. É uma característica dominante. E quem não tem o fator RH é chamado de RH negativo. E é uma característica recessiva. É rinho. Seria então possível um casal em que ambos são A positivo, eles terem um filho ou filha B positivo? Isso seria possível? Se a gente pensar que o casal, sendo os dois do tipo A, os dois só têm a proteína A nas suas hemácias. Como é que é possível ter um filho B se nem o pai e nem a mãe têm a proteína B? Da onde veio essa proteína B? Se nem o pai nem a mãe têm a proteína B. Então isso já fica claro que não é possível eles serem os pais biológicos dessa criança. Se eles fossem realmente os pais biológicos, como é que teria que ser o tipo sanguíneo dessa criança? Aí eu tenho duas possibilidades. Se ambos forem IA, todos os filhos vão ser IA e do fenótipo A. Entretanto, se o casal for IAzinho, tanto o homem quanto a mulher, é possível unir um izinho da mãe com um izinho do pai e formar o tipo O. Então é possível que esse casal, mesmo ambos sendo A, eles terem filho A e O. Em relação ao fator RH, se ambos forem rão, todos os filhos vão ser rão, que seria RH positivo. Se ambos forem rrinho, é possível que o pai dê um rrinho, a mãe dê outro rrinho e eu tenha um filho RH negativo. Das alternativas, a mais possível, a mais adequada seria a letra C. Correta
Pais A positivo só podem ter filhos com sangue A e O, podendo ser positivo ou negativo. Agora, para a gente resolver a questão 16, que envolve o cálculo da probabilidade, a gente precisa interpretar o enunciado. O enunciado diz assim: suponha que o pai de Álvaro e o pai de Verena sejam doadores universais. A probabilidade deles terem uma criança O negativo é... Então, se tanto o Álvaro quanto a Verena têm um pai que é doador universal, significa que esse pai doador universal tem qual tipo de sangue? Para ser doador universal, em relação ao tipo de sangue, ele tem que ser O, porque o O não tem nenhuma proteína em volta da sua hemácia que vai oferecer algo estranho ao receptor desse sangue. Então, ele é considerado doador universal porque ele não possui nada de estranho para quem vai receber esse sangue. Em relação ao fator RH, a pessoa tem que ser negativa, porque o RH positivo tem a proteína RH e o RH negativo não tem a proteína RH. Então, o pai da Verena e o pai do Álvaro é O negativo. E o que isso vai influenciar no genótipo dessas duas pessoas? Então, como já foi dito anteriormente, ambos, tanto Verena quanto Álvaro, são A positivo. Aí eu já tenho uma determinação do genótipo deles com certeza. Então, se a Verena e o Álvaro são filhos de um pai O negativo, que é o doador universal, que seria com o genótipo Izinho para O e Rzinho para negativo, significa que tanto ele quanto ela, obrigatoriamente, vão ser Izinho, porque eles receberam esse Izinho do pai, porque o pai só tem Izinho para dar para os filhos, e obrigatoriamente eles vão ser Rzinho, porque o pai deu um Rzinho para o filho, para a filha. Então, com certeza, o genótipo do casal é com certeza Izinho, Rzinho. Agora a gente vai calcular a probabilidade. Na questão 16 é perguntado qual a probabilidade do casal Álvaro e Verena terem uma criança O negativa. Então, para a gente saber o valor da probabilidade, a gente vai ter que juntar o genótipo do pai com o genótipo da mãe e ver as possibilidades de genótipos dos filhos. Então, começando pelo sistema ABO. O Álvaro é Izinho e a Verena é Izinho. Então, a gente vai juntar um gameta, uma célula reprodutora do homem, que é o espermatozoide, com um óvulo, que é da mulher. E vamos ver as possibilidades de filhos. Então, se a gente juntar o espermatozoide do Álvaro com o óvulo da Verena, eu vou ter Ia. Se eu juntar esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Izinho. Se eu tiver esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Izinho. E se eu tiver esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Izinho. E em relação ao fator RH, se eu juntar esse Rão do Álvaro com esse Rão da Verena, eu vou ter Rão. Se eu juntar esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Rzinho. Se eu juntar esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Rzinho. Se eu tiver esse espermatozoide do Álvaro com esse óvulo da Verena, eu vou ter Rzinho. Vamos ver então qual é o valor em porcentagem dessas possibilidades de ser O negativo. Como eu vou ter que multiplicar as probabilidades, é ideal que você transforme em fração, que você deixe o valor em fração, para você multiplicar a fração e depois ter um número em porcentagem. Então, nosso universo aqui é de 4 possibilidades. Então, para o tipo de sangue, eu tenho
Nesse caso aqui, o tipo A, nesse caso, o tipo A, nesse caso, o tipo A e nesse caso, o tipo O. Das 4 possibilidades, apenas uma possibilidade é de ser O. Então, seria, em fração, 1/4. Em relação ao fator RH, eu também tenho a mesma fração. Eu tenho 4 possibilidades. Essa é positiva, positiva, positiva e apenas essa negativa. Qual é a probabilidade de ser negativo? Seria uma possibilidade em 4, ou seja, 1/4. Em matemática, a gente usa a regra do E ou do OU para multiplicar ou somar frações. Toda vez que eu falar E ou o E estiver implícito, eu vou multiplicar essas frações. Então, eu vou ter que multiplicar 1/4, que é a probabilidade de ser O, vezes 1/4, que é a probabilidade de ser RH negativo. Lembrando que multiplicar frações é multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Porque eu já vi aluno falando que é para multiplicar em cruz. Não, não é multiplicar em cruz, não. Multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou multiplicar 1 por 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então, a resposta correta seria 1/16, que dava a alternativa D de dado.